Hashtag 230, Apocalipse, estudando as profecias. Então, disse a senhora Ellen G. White, o dia da execução dos juízos de Deus será mais tolerável para os pagãos e para os batistas do que para tais homens. Fecha aspas. Não é impressionante isso aí? Que disse ela? Jesus também, olhando para os fariseus, ele disse, as meretrizes e os publicanos entrarão primeiro que vós, judeus, né, no reino de Deus, porque são mais humildes. Ele disse isso para os judeus. Os nomes dos opressores estão escritos em sangue, assinalados com traços, inundados com agonizantes, escaldantes lágrimas de sofrimento. A ira de Deus não cessará até que tenha feito com que esse país beba até as fezes, o cálice da sua ira, até que tenha retribuído em dobro a Babilônia. E aqui vai o recado direto. Os Estados Unidos são a besta de duas pontas, fazendo a imagem da besta, impondo o sinal da besta, a transgressão do quarto mandamento do decálogo divino. É só retornar ao nosso estudo que vão entender isso tudo detalhadamente. Está tudo aí. Não vou repetir tudo aqui porque não acaba nunca. Não chega ao final do livro. Então, abrindo aspas aqui. Tornai-lhe a dar quanto ele vos tem dado, retribuindo-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe vós também a beber em dobro. No dia em que vêm as pragas mencionadas no versículo 8 deste Apocalipse, deve ser um dia profético. Pelo menos não pode ser um dia literal, porque seria possível que a fome viesse nessa extensão de tempo. As pragas de Babilônia são, sem dúvida, as 7 últimas pragas que já foram examinadas aí atrás no nosso estudo. Isto é, isto se conclui claramente que a linguagem deste versículo, em relação com o profeta Isaías, capítulo 34, versículo 8, é que aquela terrível visitação vai durar 1 ano. Mas vamos seguir o capítulo 18 ainda, versículo 9 a 11. Versículo 9 em diante. E eis os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em delícias, sobre ela chorarão e plantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Estando de longe por medo do tormento dela, dirão, ai, ai da grande cidade Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém compra mais as suas mercadorias. Fecha aspas. Finalizamos no versículo 11. Bom, o castigo da própria primeira praga deve resultar numa completa suspensão do tráfico dos artigos de luxo, em que tanto se distingue Babilônia. Os grandes mercadores desta coisa, ou destas coisas, que são em grande parte cidadãos desta cidade simbólica, e que enriqueceram com o tráfico destas coisas, se veem, de repente, a si e aos seus vizinhos, feridos por chagas de putrefação, todo o negócio suspenso e vastos carregamentos de mercadorias inativos, sem ninguém que os compre. Levantam suas vozes em lamentação pelo destino desta grande cidade. Se há alguma coisa
que arranque dos homens desta geração um sincero grito de angústia, é o que concerne aos seus tesouros materiais. A perda dele. Os que pouco antes haviam publicado um decreto para que os santos de Deus não comprassem, não vendessem, se encontram agora sob a mesma retribuição por um processo muito mais violento. Aqui se faz e aqui se paga. Ode mi, cras tibi. É a lei no latim, né? É para quem gosta um pouquinho de latim. Perguntaram a alguns: como as pessoas envolvidas na mesma calamidade podem estar de longe e lamentar? Bom, devemos lembrar-nos de que esta desolação é apresentada sob figura de uma cidade visitada pela destruição. Se a calamidade viesse sobre uma cidade literal, seria natural que os seus habitantes fugissem dessa cidade se tivessem oportunidade e estivessem longe e lamentassem a sua queda, justamente proporcionada com o seu terror. Seu assomo perante o mal iminente seria a distância a que se estaria da sua condenação, da sua cidade condenada. A figura que o apóstolo usa não seria completa sem um pormenor desta natureza, que assim ele usa, não para dar a entender que o povo fuja literalmente da cidade simbólica, o que seria impossível, mas para significar o seu terror e assombro ao sobreviverem diante deste. No Apocalipse, capítulo 18, versículo 12 a 13, nós vemos: mercadoria de ouro, de prata e de pedras preciosas, de pérolas de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífica, todo gênero de objetos de marfim, toda qualidade de móveis de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamos, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, escravos, carros, corpos e almas de homens. Porque até as almas dos homens são mercadorias. Né? A gente vê aí. Muitos se vendem. Para esses fariseus do diabo, é a mercadoria babilônica. Nestes versículos, temos a enumeração da grande mercadoria da cidade, inclui tudo que pertence ao bezerro de ouro, à pompa, à ostentação mundana. Todas as espécies de tráfico mercantil são trazidas à vista. A declaração acerca de corpos e almas de homens pertence particularmente ao domínio espiritual e se refere à escravidão que ainda prevalece, principalmente nos países onde domina o romanismo, que nós já estudamos lá atrás. Escravidão de consciência. É proibido dizer o que se pensa e se declarar ou se ficar vai sofrer as consequências. O que é que nós estamos vendo aí, gente? Veja o que estamos passando agora. Não só aqui, mas em todo o mundo está assim agora. Mas nunca se viu tanta perseguição contra a livre expressão do pensamento. E seguimos para a próxima hashtag.